Há quem acredite que o espelho pode ser cruel com a gente, mas pior ainda talvez seja a nossa autoavaliação, que pode pegar pesado demais e cedo demais. Em um mundo onde o culto ao corpo é tão valorizado, adolescentes podem ser ótimos alvos da chamada vigorexia. Pois é, vários nomes aí complicados, mas hoje a gente vai desmistificá-los todos. Esse problema também é conhecido como transtorno dismórfico. Isso mesmo, grosso modo significa uma prática exagerada de exercícios físicos. Imagine aí um garoto de 16 anos parecendo uma versão em miniatura de um halterofilista. Aí você já começa aí a ter uma ideia do que a gente está falando. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com a pediatra e herbiatra, uma especialidade em adolescentes, grosso modo, a Sandra Plessim. Bem-vinda à Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Felipe, Renato. Boa noite. Boa noite para os ouvintes. Olha, é tão comum a gente associar a malhação à saúde, com a beleza. Ver um garoto, só pra gente fazer, tentar criar um marco aqui, ver uma garota ou um garoto com um corpo musculoso é necessariamente um problema? Ativa necessariamente um sinal vermelho? Quando é que isso começa a ser um problema? Eu diria que ativa o sinal amarelo. A atividade física é importante, a atividade física é boa para a saúde e deve ser estimulada, né? Ela tem todo o efeito benéfico sobre o organismo. O problema é quando isso passa do normal e começa esse transtorno psicológico de você querer cada vez mais estar mais forte, estar mais malhado. E aí você começa a ficar insatisfeito com o seu corpo, a sua autoestima nunca vai ser satisfeita e você se olha no espelho e você nunca se vê como você está. Você sempre se vê mais fraco e com necessidade de aumentar essa massa. É aí que se transforma na vigorexia, né? Na bigorexia ou no transtorno dismórfico muscular. E um histórico, por exemplo, de críticas ao corpo daquele jovem. Geralmente as pessoas muito franzinas, muito magrinhas, são muito vítimas aí quando são mais novos, aí nesse começo da adolescência. Seria um desencadeador comum dessa vigorexia, desses problemas? Tudo vai depender de vários fatores ambientais que acompanham esse jovem, esse adolescente. A gente costuma falar muito no meio dos especialistas da questão da resiliência do adolescente. Então, não necessariamente todo adolescente magro que sofreu um bullying, né, pelos colegas, de ser chamado de magrinho, de fracote, vai se transformar num vigoréxico no futuro, né? Então, vai depender muito da influência dessa sociedade nossa, que eu costumo dizer que é uma sociedade onde inicialmente a gente queria mais ter, né, do que ser. Então as pessoas deixaram de se importar com esse ser. E hoje em dia a gente deixa de se importar com o ser, com o ter, e o mais importante é parecer ter, né? Então vai depender muito da família, do apoio da família, né? Do apoio da escola, do ambiente escolar, das figuras de referência para esse jovem. Não necessariamente o fato dele ter sofrido um bullying, ou dele se achar magro, ou dele efetivamente ser um jovem magro, né? No início da adolescência, irá transformar ele necessariamente no vigorexo. Só para a gente ilustrar aqui, para a gente, inclusive para o ouvinte, o que a senhora consideraria um caso, vamos dizer assim, grave, dessa prática exagerada, né? A gente ouve sempre falar em, se a gente pode chamar de transtorno, imagino que a gente possa, que o sinal vermelho às vezes se acende quando a gente percebe um prejuízo para a vida social. Mas assim, quando a gente pensa que se trata do corpo dessa pessoa que está tão presente dentro desse problema, a gente pode imaginar, por exemplo, a formação desse corpo sendo comprometida pela prática exagerada. É disso que a gente está falando quando a gente fala numa situação grave de vigorexia? Sim, é interessante que a família esteja muito atento ao jovem, né? Aquele jovem que começa a transformar a academia que ele frequenta no centro da vida dele. Então é aquele jovem que começa a deixar de participar de outras atividades, deixa de participar de qualquer encontro social, porque ele precisa malhar, ele precisa ir para a academia, ele fica horas, né, a fio nessa academia. Os interesses dele são sempre naquela academia. Ele começa a se queixar de dores frequentes no corpo, ele começa a se queixar de insônia, de irritabilidade. Então são os sinais que a gente tem que começar a ficar atento nesse jovem, até ficar atento ao uso de substâncias, né? Então é aquele jovem que chega em casa com uma vitamina que o professor mandou ele usar.
né? Então, ficar atento a essa academia, porque o professor não pode prescrever, né, nenhuma vitamina, nem orientar, né, nem a vitamina, nem suplementos, né? Enfim, porque senão a gente começa... Esse jovem que, quando ele entra nesse processo da vigorexia, ele é um transtorno psicológico, é considerado um transtorno obsessivo-compulsivo, né? Então, assim, se ele começa a se achar cada vez mais magro, e ele aí vai fazer tudo possível para aumentar essa massa. E aí ele começa a usar as vitaminas, começa a usar os suplementos, os energéticos, passa para os esteroides anabolizantes com todos os seus efeitos colaterais, a insulina, o hormônio do crescimento, e por aí vai, até remédio de cavalo ele toma para criar mais massa, muda a alimentação, né? A gente viu esse caso recentemente no interior do estado, né? 4 jovens que acabaram usando esse tipo de coisa e 2, pelo menos, tiveram que amputar membros devido à gravidade. Agora, eu imagino que muitos pais e muitos jovens também que estão nos ouvindo agora estão meio que assustados e dizendo, será que eu me enquadro nesse diagnóstico? Ou os pais perguntando se os filhos se enquadram nesse diagnóstico, porque na adolescência, hoje em dia, parece ser febre nas escolas, nos colégios, nas faculdades. O assunto em pauta é academia, o que é que você faz, qual exercício físico você pratica. Nem todo mundo que é fortão, que é saradaço, nem homem, nem mulher, pode se enquadrar nessa categoria. O recomendável é, se surgir a dúvida, procurar um especialista. O que é que a pessoa pode fazer? Isso, eu acho que é acender sempre o sinal amarelo. Eu acho que, em se tratando de adolescência, eu costumo dizer às mães, se é um período que a gente tem que estar atento aos filhos, é nesse período da adolescência. Apesar de que a vigorexia, ela acontece mais frequentemente dos 18 até os 35 anos. Né? Então, a gente não costuma ver muito adolescentes nos estágios iniciais num quadro de vigorexia. Até porque os pais não permitem que eles façam esses esportes, porque os médicos não liberam os atestados para as academias de musculação antes do estirão da adolescência, que só vai se dar, principalmente nos meninos, depois de 16, 17 anos. Então, quando os adolescentes já maturaram, é que então os médicos liberam para atividade do tipo da musculação. Então, você está dizendo que se a gente encontra um adolescente de 16, de 15 anos, parecendo essa miniatura de ortopedista, a gente pode atestar que existe um problema até de irregularidades em torno daquele jovem, das relações que são estabelecidas com academias, com profissionais. Com certeza. Com certeza. Mas o caso aí, uma orientação inclusive para os pais, não é proibir o filho, dizer não entra nessa. É conversar mesmo, aquela velha história do diálogo, de sentar para conversar, para saber o que tá vendo. Né? Na adolescência, Felipe, a coisa principal é o diálogo. Né? A gente tem que sempre colocar isso em pauta, porque não adianta a gente... hoje em dia, o adolescente ele tem um livre-arbítrio muito grande e ele precisa ser orientado pelos pais. Infelizmente, os nossos jovens, eles perderam as referências. Né? Então, eles não têm mais uma referência. Se a gente perguntar aqui para você, quem é uma referência hoje para um jovem de um grande ídolo da nossa música? Qual é a referência para esse jovem de um grande político? Qual é a referência desse jovem de uma grande igreja? Enfim, eles estão perdidos. Eles precisam de alguém que oriente, que converse, que eles confiem. Então, a gente tem que conversar. A atividade física é extremamente importante. A gente não tem que ficar fazendo uma apologia aqui contra a atividade física. O problema é quando essa atividade física é feita, né, em lugares não recomendados por profissionais que não são educadores, não são orientadores, não são professores de educação física, né, no corrente da palavra, e passam a orientar esses jovens, esses adolescentes, esses adultos a práticas não saudáveis, né, não permitidas para esse corpo, e inclusive estimulando, né, para que realmente pegue mais peso, pegue mais, né, quanto mais peso você pegar, melhor fica, né, e aí então é que entra o processo que a gente deve batalhar para que não aconteça. A gente continua esse papo com a pediatra e herbiatra Sandra Plessin. E hoje o nosso assunto é a vigorexia. Não se assuste, grosso modo é a prática exagerada de exercícios físicos vinda de uma dificuldade em aceitar o próprio corpo. E sobre esse assunto a gente conversa com a pediatra e herbiatra Sandra Plessin. A gente está conversando um pouquinho sobre esse assunto desde o primeiro bloco. Doutora Sandra, quantos profissionais é preciso recorrer para tratar de um problema como esse? A senhora estava falando comigo agora há pouco, fora do ar, de que é um tratamento multidisciplinar, que exige aí várias especialidades, né? Exatamente. Como a gente está falando de um indivíduo que não aceita o seu corpo, né, em que a autoestima está prejudicada, a gente já percebe de cara que ele precisa ser acompanhado por um psicólogo, né, por um bom profissional da educação física,
muitas vezes por um psiquiatra, que talvez seja necessário estar usando algum engraçado, né? Mas às vezes a gente precisa usar a medicação para tirar as medicações que ele já usou, né? Para que ele possa desintoxicar? É isso? Meio que para fazer com que ele melhore, porque muitas vezes a gente encontra esse Vigorex, ele pode estar em estado de depressão profunda, né, de isolamento social, né, porque o próprio processo acaba levando a ele a ter tantos efeitos colaterais, né, que não é só aquele corpo horroroso que a gente vê, completamente dismórfico, uma coisa que não tem nem equilíbrio, né, que a gente fica se perguntando, gente, será que ele não está se enxergando no espelho? Né? E realmente ele não se enxerga, né? Ele se enxerga bem mais fraco do que a gente o enxerga. Mas isso leva a problemas no organismo, né? Então ele pode apresentar depressão, ele pode apresentar um processo de acne muito forte, estrias na pele, as meninas podem começar a ter sinais de virilização, então começam a crescer muito o clitóris, a aparecer pelos, os meninos podem atrofiar testículo, podem ter impotência, podem ter infertilidade. E muitas vezes no consultório, Felipe, você me perguntava, o que leva muito o dismórfico ao consultório é exatamente o problema com a relação sexual. Né? Começa a dar problema lá, aí ele corre para o médico. Ele corre para o médico, né? Então, quando a gente vê, a gente já sabe que provavelmente já está usando anabolizantes, né? Que fizeram esse efeito colateral. E aí tem o que ser feito? Ou chega nesse estágio, o estrago já foi grande? Depende do momento que a gente intervém, né? Depende do que medicação ele usou. Agora, a gente precisa tirar esse anabolizante que ele está usando o mais rápido possível. E, como você falou, tentar fazer uma desintoxicação desse organismo, né? Para que então ele volte a funcionar normal, né? Tem alterações hepáticas, alterações renais. Enfim, é uma coisa que realmente a gente precisa estar atento e estar combatendo nos estágios iniciais, para que ele não chegue ao extremo de já chegar no consultório com os efeitos colaterais mais graves desse processo. É curioso, assim, porque enquanto a senhora falava sobre esse problema da impotência que é gerada por esse tipo de substância, eu ficava aqui me perguntando, assim como é um valor importante esse corpo sarado, esse corpo sem falhas ou coisa do tipo, pelo menos na comunidade masculina, por assim dizer, a gente poderia dizer que também é um valor importante ter saúde sexual, né? Ou, como se diria popularmente, não broxar, ou coisa do tipo. É curioso que essa busca por ter um corpo perfeito não vem acompanhada de um cuidado equânime, digamos assim, de não ter falha na cama ou coisa assim, né? Uma coisa que faz parte do imaginário do homem. Não, eu sou um atleta sexual ou coisa do tipo. Como é que... Existe alguma coisa em especial na hora de se tratar uma pessoa que chegou no seu consultório justamente porque teve uma falha nesse campo? Então, a gente tem que lembrar bem que a questão da vigorexia não é uma coisa que vai acontecer com todos os jovens, né? E que a gente tem que estar atento realmente com isso. E é uma coisa que a gente usa muito no consultório, quando a gente lida com adolescente masculino, que ele vai, por exemplo, é muito comum no consultório adolescente, naquela faixa de 14, 15 anos, em que ele ainda não teve o estirão, ou está começando a ter o estirão, e que aí ele cresce muito, fica muito longínquo, né? Ele fica magrinho, as pernas, ele se sente um ET, né? E as meninas não o aceitam, a autoestima dele está complicada, ele aí quer porque quer ganhar massa, ele quer que a gente passe uma vitamina para ele ganhar massa, ele quer fazer a musculação. E aí a gente tem que conversar, tem que examinar, tem que ver o grau de maturação, e é isso que a gente falava anteriormente, de que o adolescente, antes de fazer uma atividade física como musculação, ele precisa ir ao pediatra, ao ebeatra, para que ele veja esse grau de maturação, veja se ele realmente já pode fazer uma atividade como a musculação e orientar corretamente desde o início, né? De que forma fazer isso. E uma das coisas que a gente fala muito quando eles vêm, às vezes já usando alguma medicação que foi dada para eles pelo professor, ou pelo colega de academia, ou pelo amigo que está usando e que ficou malhadão e que ele começa a usar, a gente então fala isso para ele, olha, você sabia que um dos efeitos colaterais disso aqui, cara, é broxar? Né? E aí ele, sério, doutor? Eu fiz, olha, pode entrar na internet, entra aí na internet que tu vai ver, que eu não estou inventando nada, né? E aí, normalmente, ele fica realmente, né, preocupado com isso, e muitos deles deixam de usar. Então, é a questão do diálogo, de esclarecer, de falar, né? Porque eu costumo dizer, quando eu faço alguma palestra sobre drogas, eu costumo dizer assim, eu começo a palestra dizendo assim, gente, droga é muito bom.
as pessoas se espantam, né? Assim, se não fosse bom, a gente não viciava, não é verdade? Se eu bebesse um copo de caipirosca e fosse ruim, eu nunca mais bebi aquilo, né? Então não adianta você dizer a seu filho que a droga é ruim. Mas o preço que é cobrado depois, né? Exatamente. O que você precisa conversar com ele é sobre os efeitos colaterais que o uso dessa droga vai causar na vida social, na vida orgânica dele, enfim. Então, quando você lança a mão, né, dessa autoestima baixa e dessa necessidade de usar cada vez mais alguma coisa mágica que lhe dê rapidamente, porque nós estamos na sociedade da rapidez, né? Tudo tem que ser muito rápido, né? Então, tudo é no nível muito acelerado. A gente não tem mais tempo para conversar, para bater um papo. Meu marido costuma dizer assim, às vezes, na hora do almoço, cadê o momento da prosa? Né? Então, assim, onde é que ficou a prosa? É engolir ali, né? Rápido, terminar, porque já tem que resolver outro problema. Tem que levantar, né? As pessoas não esperam mais os outros acabarem, né? Então, nesse mundo nosso de muita pressa, do que há uma necessidade de eu parecer, né? Adolescentes me procuram para usar Viagra, né? E aí é uma outra história, né? É a questão da virilidade, né? Que hoje em dia é cobrada muito do homem, né? Antigamente a iniciação eram com mulheres que já sabiam. Hoje em dia eles iniciam com as colegas, eles não podem falhar. Então é um mundo da perfeição, né? Que a gente precisa combater, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Né? Então a gente tem que lidar com as nossas perdas, com os nossos limites, e isso desde pequeno. Creio que tudo está na criação, está na família, está no diálogo, desde pequeno, né, que a gente tem que ter com os nossos filhos, para que a gente não crie esses jovens, né, assim, tão inseguros, tão dados à novidade do momento, né, e tão fragilizados para usarem e para correrem esses riscos sociais. Pergunta aí de jornalista, tem idade certa para começar o exercício físico, a famosa musculação mesmo? A musculação, ela só pode ser liberada depois do estirão. Tá? A idade vai depender do grau de maturação do indivíduo. Tem adolescentes que aos 16, 17 anos já estão completamente maturados. A gente libera. Tem adolescentes que só vão liberar mais tarde, depois dos 18 anos. Ele precisa passar por um exame médico, né, avaliar o corpo dele, para que então ele possa ser liberado. E com certeza, assim, a grosso modo, a gente diz assim, antes dele ter barba, bigode, né, crescer tudo ali direitinho, ele não deveria estar fazendo musculação. Para as mulheres também serve orientação parecida? Para as mulheres a mesma coisa, ela precisa menstruar. O problema é que as meninas, elas normalmente menstruam e maturam mais cedo do que os meninos, né? Então, se a gente vê meninas que a gente já libera a questão da atividade física mais cedo, mas nas meninas, essa vigorexia é muito menos frequente, né? Ela é muito mais frequente no sexo masculino. Tá certo, a gente conversou aqui com a pediatra e herbiatra Sandra Plessin sobre vigorexia. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana.